Com muito prazer, recebendo o Lobão. Lobão é um personagem importante da política e da cultura brasileira. Primeiro, alguém presente na música brasileira, mas que está presente no debate cultural e no debate político, o que, infelizmente, não é um costume do Brasil contemporâneo. Em certos momentos da história do Brasil, isso foi presente, mas, infelizmente, nos últimos tempos, especialmente nesse século, isso foi ficando algo meio rarefeito, né? Então, puxa, eu agradeço muito, Lobão, ter aceito o meu convite. Muito obrigado, Lobão. E já de antemão, já coloco uma questão para você, que eu até anotei aqui. Como é possível estabelecer uma relação, eu sei que é uma coisa muito ampla, uma espécie de Deus e sua obra, hoje, entre cultura e política no Brasil, num país tão conflagrado em termos políticos? É difícil, viu, Vila? Agora, eu acho que nunca nós tivemos já problemas de interferência política na cultura por vários e vários períodos na vida brasileira. Mas eu sinto, atualmente, uma interferência muito daninha, sabe, na cultura, que ela é enviesada, às vezes ela é explícita, né? Essa guerra cultural, inclusive, que a plataforma do Bolsonaro impôs, né? Primeiro com o Olavo, agora não está tanto ali presente, mas está presente a forma de descaso. Né? Para você ter uma ideia, eles tiveram o desplante de querer acabar com o direito autoral. Eles estão querendo acabar com o direito autoral no Brasil. No ano passado já fizeram várias medidas, como, por exemplo, pegaram a indústria hoteleira toda e retiraram toda a arrecadação de direitos autorais dos hotéis. E o que é uma coisa assim, absolutamente incongruente, Vila, você ter a Secretaria de Cultura dentro do Ministério do Turismo, já que as duas coisas são interesses conflitantes. Você pensa, a indústria do turismo quer tirar os direitos autorais porque onera. O direito autoral faz parte da cultura, e a cultura está hospedada, né, dentro do Ministério do Turismo, que é um absurdo. A simples conjugação entre turismo e cultura, o turismo ser maior do que a cultura e a cultura ser uma secretaria, seria muito mais plausível ser um velho e bom MEC, né? Educação e cultura, e seria a primeira coisa. Então, nós temos esse quadro que nós vemos, assim, o que nós vamos daqui a alguns anos nos lembrar dos anos Bolsonaro, esse subsertanejo vagabundo, péssima qualidade, né? Essa subcultura, esses funkeiros de direita apoiando o nosso Bolsonaro. É um paradigma horroroso, né? E o Bolsonaro fazendo questão de destruir todo o tecido cultural brasileiro. Você se sente um exilado dentro do Brasil, culturalmente falando? Sinto, eu acho que todos nós acabamos por nos sentir, fora o fato dessa sensação mais exilante, né, que é a pandemia, a quarentena, etc. e tal, mas eu acho que o Brasil sempre teve problemas muito conflitantes. O coronelato, que é uma instituição onipresente em todas as em todos os afazeres da sociedade brasileira, né? Então, eu me sinto meio fora, porque eu não sou muito enturmado, basicamente, com turma nenhuma, mesmo porque as turmas que se formam, geralmente, têm um viés de coronelato, né? E eu não me submeto a esse tipo de hierarquia, eu não acho isso saudável para nenhum tipo de cultura ou nenhum tipo de convivência, né? Você ter essas panelinhas em qualquer circunstância. E eu me sinto... mas agora eu me sinto confortável no que me diz respeito, porque eu sempre quis a minha independência, e toda essa sensação de exílio, vamos dizer assim, ela me forçou a ter uma evolução de habilidades que eu jamais poderia
imaginar que as tivesse. Então, eu tive que fazer isso, fazer aquilo, tive que virar um produtor, eu tive que aprender a escrever letras de uma maneira mais eficaz, porque eu era sazonal em termos de letra. Eu me considerava apenas um baterista, tive que aprender a tocar outros instrumentos, e isso tudo em função muito dessa falta de sintonia que eu sentia em vários aspectos, no fato da produção, de eu não achar esteticamente nenhum produtor que me satisfizesse, e depois eu ser empresário, eu não consegui ter gravadoras, e depois empreendi aquela coisa da numeração de CDs, que era uma briga desde os anos 70. Quando a gente conseguiu, nos anos 2000, toda a classe saiu, todo mundo ficou na sua com medo de represália. Então, essas coisas, de você se mostrar e as outras pessoas cruzarem os braços e, de repente, cada um cuidar dos seus interesses pessoais, isso acontece muito, né? E talvez por essas e por outras é que a gente esteja nessa situação de erosão cultural, né? De esgarçamento do tecido social e cultural no Brasil. Você tocou já nisso, mas eu queria explorar a questão. Existe, bem, não é de hoje, uma indústria cultural no Brasil. A questão é como manter a independência tendo uma indústria cultural poderosa, forte no Brasil. Você bateu de frente. Eu me lembro a história do CD vendido na banca de jornal, que foi uma iniciativa pioneira, né? Como é que é isso? Quer dizer, no campo da música, recortando uma parte da indústria cultural, manter a independência, né? Quer dizer, como é que é esse combate? Eu digo isso porque eu, por exemplo, pego um portal, o portal UOL, aí eu fico abaixando a barra, tem um monte de gente que aparece lá que eu nem sei quem é, deve ser importante, eu presumo, porque eles estão quase todo dia ali, e eu fico só lendo os títulos, e eu falo, deve ter uma assessoria de imprensa maravilhosa, deve ser pessoas importantes, isso no campo da música, mas eu nunca os ouvi, provavelmente nunca vou ouvir também, mas vou descendo e falo, pô, esses aí estão bem enturmados e estão dentro dessa indústria aí, provavelmente com grande êxito, porque eles gostam de mostrar suas casas, todo um bens de luxo e tal. Então, como ter uma carreira, um caminho longe dessas seduções do vil metal e mantendo a independência no campo econômico, cultural, político? Como é que é isso? Isso é o que mais exige de mim, Vila, ser criativo e me tornar uma pessoa versátil, né? Porque você falou uma coisa engraçada. A primeira vez que eu fui fazer uma live aqui dentro de casa, mostrando, pô, mudei de casa, queria mostrar as canções de quarentena, aquela coisa. Primeiro, foi na semana passada. E aí houve exatamente um cara que um comentário assim, olha, quanto custou a sua casa? Aí eu botei um pouco... Isso! Tá só, você é obrigado, você que é... Aí com um português horroroso, isso. Todos os artistas que viram youtuber mostram suas casas. E se você não mostrar, não consegue 1 milhão de viewers. Eu falei assim, mas quem disse que eu tenho esse tipo de anseio? Eu, antes de mais nada, preservo a minha independência. Então tem isso, tem esses facetes, né? Quando você não tem essa nova... O que nós tínhamos até os anos 80, até o final dos anos 90, essa indústria cultural que era as gravadoras grandes, majors, as rádios, e fazia toda aquela peneirada para televisão, e novelas, e tinha todo aquele chassi, que ele meio que... Ele continua hoje, de uma forma ou de outra, mas hoje em dia, como você vê, hoje em dia, eu acho que a partir dos anos 90, um cara da época ainda do pagode, um cara fez uma enquete interessante, assim, você pode botar o primeiro lugar da parada de sucesso daquela época, dentro da Central do Brasil, ninguém ia conhecer a pessoa. Né? Então, antigamente, o sucesso, o Roberto Carlos era o Roberto Carlos, o Caetano Veloso, você chegar o Renato Russo, todo mundo conhece, que pode gostar, não gostar, mas todo mundo conhece. Hoje em dia, você tem pessoas que vendem milhões, tem milhões de seguidores. Se entrar no supermercado, a maioria das pessoas não vai... Você não tem mais essa liga de uma cultura em que a representatividade cultural no Brasil. Você tem vários nichos de milionários e de milhões de pessoas assistindo, ao mesmo tempo, não formam um inconsciente coletivo cultural brasileiro, né? Então você tem um monte de gente, aí morre um cara, assim, pô, de repente, quando o cara morre,
um pagodeiro, um sertanejo, eles morrem a 3 por 2. Cai no avião, Aí você fala, pô, o cara era famosíssimo e milionário e ninguém conhece praticamente, né? Fora do nicho dele. Isso é um fenômeno recente. Isso é um fenômeno interessante porque ele descentraliza, de certa forma, ou aparentemente ele descentraliza essa coisa do poder em que é deliberado por mandatários, coronéis. Mas, de certa forma, isso a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, dentro da música sertaneja, todo mundo sabe que a bancada ruralista, a lavagem de dinheiro da bancada ruralista é feito pela música sertaneja. Então, já temos ali, e ali você tem distribuição de quê? De redes de rádio e televisão, né? Assim como a indústria evangélica, que são, na verdade, as duas maiores, poderosas redes de disseminação, vamos, entre aspas, cultural no Brasil. Nós temos o funk, que é um outro braço ali também multimilionário pela internet, tem a Anitta, tem alguns representantes, mas é um fenômeno um pouco isolado em relação a essas duas estruturas, vamos dizer assim, a evangélica e a sertaneja, que são imiscuídas completamente com a vida política brasileira e todos os processos sórdidos de lavagem de dinheiro e de abuso de poder, de concessões de rádio e televisão, de monopólio cultural, diga-se assim, mais ou menos de passagem, e basicamente é isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil nesse exato momento, né? Antes de colocar uma questão mais geral, eu queria pegar esse ponto que você destacou. Nos anos 60, vamos pegar um exemplo, nos anos 1960, nós tínhamos os festivais de música popular, na antiga TV Celso, que não existe mais, na TV Record, depois na Globo, Festival Internacional da Canção, tal, e já no final dos anos 50, a Bossa Nova. Então, vamos dizer que era o chamado top da música, mas havia um diálogo entre esse top com a chamada música mais popular, ou popularesca, no mau sentido da expressão, que nem sempre isso era verdadeiro, né, com cantores populares que faziam muito sucesso, né, mas que não eram reconhecidos, vamos chamar assim, pelo andar de cima da política, da cultura, como, por exemplo, Ângela Maria. Vamos pegar um exemplo, Ângela Maria. Mas depois acaba havendo uma ponte, porque a Elis Regina tinha como referência a Ângela Maria, por exemplo. E esse diálogo acabava sendo estabelecido, mesmo com a questão do samba, né? A figura do Cartola, que era, para muitos, apresentado nos anos 1960, na metade da década, quando tem o Zi Cartola e tal, e aí vinha a contato, então, com os sambistas, etc. Tal. Hoje, a gente vive um momento mais complicado, é isso que eu queria saber a tua opinião, porque não há mais esse diálogo entre a sociedade é mais fragmentada em termos culturais também, né? A cultura é mais... E esse diálogo inexiste, né? Você estava dizendo, parece que são ilhotas, né? Que não se comunicam entre si. Então, falar cultura musical brasileira é difícil, né? Porque não há diálogo entre essas ilhas, né? É exatamente isso. Por exemplo, você vê, quando eu comecei a minha carreira, eu fiz questão de pegar, por exemplo, cantar com a Elza Soares, que é a minha heroína, minha madrinha, o Nelson Gonçalves, fiz música para o Nelson Gonçalves. Sim, sim. Então, você tem essa coisa, né? Hoje em dia, você não tem mais essa unidade, né? Como, por exemplo, essas canções de quarentena que eu estou fazendo, é exatamente isso, é uma coisa proustiana da minha parte, de pegar da minha memória musical coisas que convivam e que são aparentemente díspares, por exemplo, Retalhos de Cetim, do Benito de Paula, conviver com Pedaço de Mim, do Chico Buarque, de pegar e de constatar uma coisa interessante, de que, via de regra, todo o artista, o músico, o compositor brasileiro, foi muito perseguido. O Benito de Paula foi perseguido, assim como o Antônio Carlos de Jocafe, a Maria Creuza. O Odair José, né? O Odair José tem censurado muita coisa dele, né? Os incríveis, quer dizer, tanto da parte da direita quanto da parte da esquerda, como Chico Buarque, como Caetano, como Milton Nascimento, como Lobo, todos eles foram
O Tony Tornado foi perseguido por racismo, assim como o Erlon Chaves acabou morrendo de infarto na Senador Vergueiro, numa loja, porque levou e todos no mesmo Festival da Canção, hein? Eu estava lá atrás do Harry Mancini. Meu pai fazia a manutenção de carros da equipe do festival. Então, a gente recebeu o convite, então nós vimos. Aí tinha o Harry Mancini, o Simonal com aquela tiara, cantou aquele Patropia, nós já estávamos além, eu via todos os festivais. Então, naquele festival tinha o que era o Mocotó, do Erlon Chaves. Que célebre. E a BR-3, do Tony Tornado. O Tony Tornado acabou sendo o meu guru da música black, porque ele casou com a Arlete Salles, que era mãe do Alexandre Barbalho, que era meu colega de colégio. Então a gente ia para o meu sítio lá no Rio, Petrópolis, com os discos do Tony Tornado, Isaac Reis, James Brown, música black americana, todos assinados Tony. Depois, muitos anos depois, eu conheci o Tony, que sempre produziu o Tony, e gravei BR-3. Tony foi perseguido até ter um desastre, um acidente em Cabo Frio, que acabou, uma menina, ele caiu em cima da menina, ele teve que acabar com a carreira dele, ele virou ator, teve que se reinventar, foi perseguido. Erlon Chaves levou uma surra. O Simonal, a mesma coisa. E os três negros, sumiram no mesmo ano de 1971. Né, sumiram cada um na sua. Né? Então, isso daí, a gente viu, por exemplo, o Milagre dos Peixes, um disco com a capa belíssima do Milton Nascimento, é um disco enorme, só tinha 2 letras, porque o resto era tudo censurado. E ele só cantava lalaê, lalaê, tipo assim, ó, vou cantar mesmo que não tenha letra. Nós vivemos sob essa égide de repressão e a ditadura mesmo influenciando de uma maneira, não só a ditadura, mas o regime, a mentalidade da sociedade brasileira. Porque, por exemplo, aos negros ali, ao Tony Tornado, ao Erlon, eu estava lá, eu vi todo o Maracanãzinho horrorizado com o Mocotó, as louras se esfregando no Elton. Como que pode esse negro? O Tony Tornado, a mesma coisa. O Simonal era um negão que, era um playboy, tinha um monte de casos. Então, isso daí tudo interferiu numa perseguição. Então, a origem, vamos dizer assim, das patrulhas são as mais variadas, de políticas, são sociais, são raciais. Né? Agora, uma coisa é certa, a memória do povo brasileiro ela se extingue por esses e tantos outros fatores com uma rapidez em que a gente não consegue formar um tecido identitário, né? Um tecido identitário, porque a gente os livros de história, né? Eu me lembro quando eu estava no ginásio naquela época, a gente tinha até o Getúlio Vargas, a gente voltava, não tinha, era moral e cívica, né? E as histórias, você não tinha a história recente, e você era amputado de editada a história brasileira. E tudo isso eu acho que acaba ocorrendo um fenômeno terrível na sociedade brasileira, que é não ter um vínculo de identidade com uma nação que ainda também não tem uma identidade. Né? Ela não é pensada, ela não é imaginada, ela não é vivida na sua plenitude. Ela é vivida de uma forma quase que esquizofrênica, tanto da mesma forma que você mesmo notou nos bolsões culturais que não têm atualmente ligação entre si. Né? Então você tem uma cultura, a gente pega, por exemplo, eu estudei música com o Maestro Guerra Peixe, que era uma espécie de câmara cascudo da música. Sim, sim. Então, negócio da minha rua. E ele tinha suíte nordestina, a gente estudava o folclore nordestino, o folclore nortista. Em Belém do Pará você tem um núcleo de choro incrível, grandes chorões em Belém do Pará, tem chorões em Brasília, em Niterói. Então, assim, são coisas que, se nós tivéssemos uma política cultural no Brasil, a gente teria uma riqueza incrível, assim, muito, e assim, o desperdício é muito grande de você perceber essa riqueza musical, artística, cultural brasileira sendo completamente drenada, né, por medidas irresponsáveis
de pessoas que não têm a menor preocupação com uma coisa que é fundamental para a consciência brasileira, para o setor identitário brasileiro e para a qualidade do pensamento brasileiro. Porque, como eu me referi ao Brasil, falei, olha, o adjetivo que sintetiza a atualidade do Brasil é um país cafajeste, um país que se jacta dos seus piores defeitos, que é o país que se envaidece pelas suas piores vicissitudes, né? Eu sou malandro, se você não for naquela corrida, você é um otário, se você não der propina, você é um otário, se você não pular a cerca, você é um otário. Então, tudo isso é uma influência. Assim, se você não tem esse tecido cultural possante de todas as atividades, das artes plásticas, da culinária, da música, da cerâmica, da arquitetura, enfim, de tudo isso, se isso não é cuidado, o tecido identitário da sociedade vai ruindo, e a mentalidade, a maneira de agir, o cotidiano, a preocupação com o outro vai se esgarçando, né? Pô, foi tantas coisas importantes que você lembrou aí, mas essa questão da identidade, você falou do Câmara Cascudo, né? Que tem uma obra enorme, eu me lembro de alguns livros dele muito curiosos, como História dos Nossos Gestos, né? Quer dizer, nós temos uma própria linguagem, né? Dos gestos, tal. Quer dizer, o autor, para ter uma sacada dessa, né? Tem lá o Dicionário do Folclore Brasileiro e uma obra sobre as vaquejadas, os cantadores, etc, etc, etc. Quer dizer, a riqueza dessa cultura brasileira que acabou, eu acho que vai passando o tempo, a gente isso daí algumas vão se extinguindo, né? Porque você não tem espaço para mantê-las, né? Porque os filhos do cantador, por exemplo, vai estar identificado com as questões que ele vê agora no YouTube, agora na internet, antes era via TV só, né? E ele passa a renegar a própria cultura dos seus familiares. Bem, eu não sei, são questões aí que a gente teria de pensar, e essa dificuldade de ter identidade nacional, né? Que é uma discussão que nós tínhamos, quer dizer, o Brasil tinha, quando eu falo nos anos 30, 40, 50, 60, a própria UNE tinha a história do CPC, do Centro Popular de Cultura. Aonde está o povo brasileiro? Era sempre uma pergunta, né? Onde está a cultura brasileira? Onde está o Brasil? Que é aquela velha questão, o Brasil está no litoral ou está no sertão, né? Quer dizer, essa dificuldade. E que agora parece que isso é pior ainda, que é, em parte, o que você está destacando, porque nós estamos meio perdidos, né? Numa situação política catastrófica, porque tem umas questões que, nesse momento do grande desenvolvimento da cultura brasileira, era um momento de muito otimismo e de resultados econômicos concretos. O país crescia entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Então, você tem uma correlação entre enorme expansão econômica, ocupação territorial, Brasília, etc., né, tudo isso, a marcha para o oeste, e uma riqueza cultural provavelmente nunca vista na história brasileira. E aí eu tenho uma questão, desculpe eu ter estendido muito a minha fala, mas é a seguinte: o Brasil a cultura brasileira tinha uma presença no mundo ocidental ao menos, né? E hoje isso não parece ser algo relevante no cinema, na literatura, na música, na arquitetura mais ou menos. Por que será, hein? Será que eu estou errado ou não? O que você pensa disso, da presença do Brasil no mundo, ao menos no mundo ocidental? Eu acho que por vários motivos, viu, Vila? Por exemplo, eu acho que o cinema brasileiro, ele ao invés de, por exemplo, da sacação do Glauber Rocha como ideia na mão e pegar aquela precariedade e fazer coisas, adotou apenas a precariedade. Eu me lembro, já nos anos 80, eu tive imiscuído no cinema brasileiro. Pô, o Neville de Almeida era meu concunhado, então eu conheci muita a época da Embrafilme, etc. e tal. E eu, que era um garoto, ainda tinha 17, 18 anos, mas estava ali caído de paraquedas, vamos dizer assim, eu não entendia quando eles iam fazer, por exemplo, um filme com dublagem, né? Isso deixa para deixar. Eu falei, mas por que não faz som direto? O som era horrível. Mas ninguém já pegava dinheiro para fazer economia, pegava o dinheiro da Embrafilme. Não, mas assim, ninguém tá legal, ninguém reclama. Na música era a mesma coisa, você fazia um som lá, gravava o disco. Pô, mas o som, esse disco aqui, o padrão internacional é totalmente diferente. Mas no Brasil todo mundo engole essa qualidade. Então você fazia
com baixo orçamento, ou pegava o dinheiro do orçamento, botava no bolso e fazia um disco vagabundo. Quer dizer, essa coisa da precariedade que se estabeleceu como conceito heróico, vamos dizer assim, desde a semana de 22, ele foi se deteriorando no sentido de usar aquilo de uma maneira indevida, em vez de... Não, tem uma hora que você tem que melhorar, você tem que renovar os seus conceitos. E aí você começa a ver a arte começar a claudicar de todos os tipos e feitios. Né? Você pega um disco do João Gilberto, um disco do Tom Jobim, são muito bem gravados, né? Aí você vê, pô, tá bom, você tem um padrão internacional, você vai ser ouvido no mundo todo. Se você tem esse padrão adulterado por questões escusas financeiras e essa coisa de você pegar o dinheiro e pegar e fazer economia porca, é uma coisa que acaba influenciando negativamente na produção. Por isso que a política do orçamento de incentivo cultural é uma coisa muito difícil aqui no Brasil por essas coisas. Você ter o nível de qualidade sempre à mercê desses orçamentos, né? E aí também nós temos uma série de outras coisas em que, eu não sei, no Brasil atualmente, eu não sei o que fez, por exemplo, a música sertaneja. Eu adoro música sertaneja, adoro Pena Branca e Savantinho, já cantei com Pena Branca e Savantinho em shows, sabe? Adoro Helena Meirelles, Renato Teixeira, Albi Sater. Nós temos um grande cepa de grandes autores da música sertaneja. Mas essa coisa que começou a surgir no final dos anos 80, com um sub-pop, uma coisa meio que começou a dominar o Brasil de uma maneira muito de cima para baixo, porque é tudo através dessa bancada ruralista, também faz com que o Brasil se torne um país majoritariamente produtor de quase um monopólio, né? Nós temos um monopólio ali e nós temos ali no canto, vamos dizer assim, os herdeiros da música popular brasileira. Não vejo, eu vejo muitas pessoas tentando emular, né? O Chico, o Caetano, o Gil, pessoas de nova geração, mas longe de ter o mesmo brilho. Então você tem também uma queda de produção dentro dessa seara aí, né? Que eu acho isso. E dentro do rock é a mesma coisa. O rock não conseguiu, ao meu entender, não conseguiu se amalgamar de uma forma efetiva dentro da música popular brasileira. Né? Sempre ficou ali por própria culpa desse segmento que também sempre se... Não, o roqueiro brasileiro é uma porcaria. O próprio roqueiro... O Brasil tá legal, a gente ganha uma grana aqui, fica copiando o The Police, fica copiando ali, tá ótimo, ali a gente ganha um troquinho. Então, tudo isso, essa menos-valia de si próprio, eu acho que é um diapasão, é um paradigma que nós estamos enfrentando. Mas para que o Brasil está legal? Eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos... nós não temos essa gana de ser o champion of the world, né? Vamos ser a melhor do mundo. Isso tudo é uma coisa que deveria ter e não temos, né? São dúvidas também que ontem eu estava assistindo, só tinha visto um trecho, porque a gente vai virando, são tantos canais, e aí eu, pela primeira vez, vi inteiro no canal Curta, até para falar onde eu vi, que é um filme sobre o Glauber Rocha, né? O Glauber morreu muito novo, com 42 anos, né? E aí vendo as polêmicas dele em Veneza, no Festival de Veneza, batendo boca com o Louis Malle, depois em Cannes, depois foi a Hollywood, queriam que ele filmasse lá, ele falou que não ia filmar, tal. E aí fica uma conversa entre iguais. Quer dizer, ele debatia lá na Europa, nos Estados Unidos, como se fosse igual. Não tem essa história, né, de você estar embaixo. Não, eu vendo os debates e toda a figura que é o Glauber, e pensando algumas coisas da cultura brasileira, que aquilo também era um momento do país, né? Um país que
não sei se estava dando certo economicamente, ao menos, o Brasil crescia muito rapidamente, né? E que tinha reflexos na cultura e de forma paradoxal, como você lembrou. Ao mesmo tempo, você tem um regime censura, né, que é durante a ditadura militar, mas você tem uma cultura de qualidade que resiste durante todos os festivais. Eles são justamente durante o período da ditadura militar, né? E aí você tem essa cultura que dialoga e pede igualdade com a cultura ocidental. E agora, nesse século, nós estamos nesse ponto, quer dizer, a qualidade caiu. Você falou do rock mesmo. O rock brasileiro, em certo momento, parece que ele parou, né? Porque nesse século, não sei se eu estou errado, quais as grandes figuras do rock brasileiro novas, bandas que surgiram? Eu não conheço, não sei se é incompetência minha, desconhecimento. Não, eu tenho uma outra coisa. Nós temos, né, a internet favoreceu, por exemplo, o rock voltou a se enclausurar em nichos. Nós temos bandas muito boas, mas também que não têm a menor pretensão de sair daquele nicho, entendeu? Sim. Porque todos ficaram traumatizados com as experiências do mainstream, dos anos 80, que todo mundo virou... você era rock e aí a gravadora te transformava num produto popzinho, comestível, sabe, de terceira categoria. E isso tudo fez com que as bandas de mais qualidade, desde os anos 90, procurassem uma cena independente, já que você podia, já com os adventos de gravar em casa, com excelente qualidade, você não precisava de estúdios milionários, você poder ter a sua própria divulgação dentro da própria internet, fez com que grandes artistas atuais que temos fossem para um nicho. E eles têm público, têm shows, tem muitos viewers, tem muitos que vão para fora e estão fazendo shows lá fora, mas dentro dessa coisa esquizofrenizada, multifacetada, em que não há uma liga. Porque uma das estratégias que eu me lembro, Lulu Santos, o Rich, na época que a Blitz, que a gente estava pensando. A gente era um garoto de classe média, a gente tocava em underground, a gente queria ter uma banda super chique, e a gente pensou, nós vamos fazer música para tocar no rádio, para entrar dentro do inconsciente brasileiro. A gente tocar junto. O Big Boy, o saudoso Big Boy, deu um esporro na gente. Olha, esse negócio aí de você ter um show ali no Museu de Arte Moderna meia-noite, sessão maldita para maconheiro, meia dúzia de maconheiros, isso não adianta nada, vocês têm que entrar e ir pro Chacrinha, ir lá na Tuba do Bolinha, vocês têm que ir lá no Barro de Alencar, tem que pegar a rapaziada lá, as macacas de auditório, não sei o quê. Vocês têm que pegar o povão, porque senão vocês não viram um fundo musical do brasileiro. É o fundo musical de uma época, né? Então a gente não tem mais esse fundo musical. Eu me lembro, agora eu estou agora fazendo essas canções da quarentena, eu fico me lembrando de um monte de músicas, aí você se lembra, puxa, aquilo ali, me lembro do Emerson Fittipaldi, que eu me lembro final dos anos 60, tinha a novela que era Véu de Noiva, antes do Fittipaldi. É verdade. Vamos, estrada, que tinha o Cláudio Mar. O Cláudio Mar. A gente falava só em novela mesmo. Isso é uma loucura. Nunca o brasileiro ia ser campeão mundial de Fórmula 1. Logo em seguida veio o Fittipaldi. Então, essas coisas que a gente se lembra, as coisas do Festival da Canção, que fizeram épocas, que marcaram toda a nossa vida, a gente não tem mais, né? O jovem de hoje ele vai ter isso, evidentemente, porque a música gera isso, mas não vai refletir uma época inteira, toda a sua conjuntura. Aquela época que estava as diretas já, tinha ditadura militar, ou era o Juscelino, não sei o quê, representava não só a conjuntura política, cultural, costumes, etc. Você não tem mais isso, né? Por que Canções da Quarentena, hein? Qual a razão? De onde veio? De onde surgiu isso? Porque nós estamos na quarentena e logo quando começou a pandemia, Vila, eu estava simplesmente obstinado em fazer uma campanha para depor o Bolsonaro. Então, eu passei março, abril, até junho, simplesmente sem fazer absolutamente nada que não fosse dirigir todas as minhas energias para poder derrubar o Bolsonaro. E não só da quarentena, como desde o primeiro mês de governo do Bolsonaro, que eu falei assim, meu Deus do céu,
eu sabia que poderia ser uma porcaria, mas não poderia ser, não esperava que ia ser tanta porcaria. Não esperava que o grupo do Olavo tivesse tanta hegemonia. E logo em seguida também não esperava que os militares iam ser tão medíocres, tão venais, e mostrarem um quadro de militares tão vagabundo, né? Como vem se mostrando, com raríssimas exceções. Então, isso tudo me fez com que eu, durante a pandemia, começasse a justamente mobilizar todas as minhas energias em relação a isso. Quando chegou lá para junho, eu vi a coisa se acomodando, o Centrão chegando, todo mundo achando aquilo já um tanto quanto normal, e aquilo me deu um baque violento, porque eu pensei assim, e começaram os petistas a se inflamar outra vez, porque olha o que aconteceu com o país, indignadíssimos com um determinado Bolsonaro. Eu falei assim, mas peraí, outro falando esparrapado. Aí foi se constituindo, né, aquela visão terrível do Brasil monofásico, né, onde todos têm uma desonestidade emocional muito grande, porque todo mundo esconde as suas lambanças acusando a lambança alheia, onde sempre o outro lado não tem a gente não tem a experiência de aprender com o erro, né, porque o erro é sempre do outro, você nunca erra. Então, na verdade, essas duas coisas que pareciam diametralmente opostas, o petismo e o bolsonarismo, se mostraram uma coisa una, né? Uma unidade horrorosa. E essa coisa do salvador da pátria, né? Aí temos o salvador Lula, o salvador da pátria Bolsonaro, agora o Moro também, que por melhor que o Moro seja, as pessoas não podem colocar em político qualquer que seja essa aura de herói, de salvador, etc, etc. E tal. Então o erro é justamente nessa camada do eleitorado. Quando eu vi isso tudo, eu pensei assim, poxa, eu vou ficar aqui batendo a tua 30 anos, sabe? Dando a minha cara a tapa e vendo simplesmente um ambiente deliquescente, sabe? Da política, da sociedade em geral. Os exemplos, né, da mortandade das pessoas, a gente vendo 150 mil mortos, essa loucura da sociedade, todo mundo ia à praia, vai todo mundo a baile. Não tá ninguém está aí. Eu falei assim, ninguém está aí, sabe? Eu pensei, eu comecei a ler o Proust, reler o Proust, eu estava há 20 anos sem ler, eu falei, pô, eu me lembrei da Danusa Leão, eu falei assim, toda vez que você tiver uma hepatite, vai ler um Tolstói, vai ler Montanha Grande, né? E eu falei, pô, nós estamos na quarentena, eu vou pegar e vou reler tenho perdido, inclusive com a tradução do Fernando Picchi, que tinha acabado de morrer, eu tinha lido a tradução do Mário Quintana com Carlos Drummond, falei, já vou fazer, já me programando, né? E quando eu entrei na coisa da memória, Bergson, etc e tal, eu entrei na minha memória e falei assim, eu tenho que arranjar algum motivo de não ter esse desprezo amargo que eu estou tendo por toda essa conjuntura brasileira. E me lembrei na memória, comecei a me lembrar de músicas. E eu pensei assim, poxa, teve a morte do Aldir Blanc, que foi também outro gatilho. Quando o Aldir morreu, eu me lembrei que eu encontrava o Aldir, eu sacaneava MPB, mas eu inclusive com a música dele, eu falei assim, olha, que bode, salve, como é que vai? E aí o Aldir me encontrava, era um amor de pessoa. A gente ficou amigo, né? Ficamos amigos. Eu gravei a música dele do Aldir Blanc com o João Bosco, Incompatibilidade de Gênios, com o Jair Rodrigues, nosso querido Jair Rodrigues. Aí me lembrei de Jair Rodrigues, disparada. Primeira vez que eu fui para São Paulo, num Cinca Jangada, em 66. Essas coisas todas começaram a tomar. O Festivais da Canção, me lembrei do programa, do Blota Júnior, que era essa noite improvisa. Se improvisa, Era um domingo, era um fantástico. E você veja, o Chico Buarque, o Caetano, que eram os campeões da o Chico Caetano, lá o Gil, mas os dois eram gênios da coisa. Para apertar. Teve uma vez que o Chico apertou uma palavra, não tinha música nenhuma, ele inventou a música. Isso ajudou muito a popularizar esses caras, né? Porque eles eram heróis do domingo, né? E depois do Festival da Canção, todas essas coisas
E com todas as minhas rixas da MPB, me lembrando também de coisas recentes, como o fato do Caetano ser taxado de pedófilo, que me deixou irritadíssimo, indignadíssimo. E aí eu escrevi uma carta para eles, você detesta eles, como é que você está dizendo? Eu falei assim, mas as pessoas são relativas, sabe? Eu discordo do Caetano em várias coisas, mas ele é um cara, um genial artista, né? Como Pedaço de Mim, eu sempre digo, pô, eu acho que Pedaço de Mim é uma das músicas mais lindas que eu conheço. Mas eu posso ter essa mobilidade, eu posso discordar da pessoa, mas eu não posso ser rigidamente. Não, então vamos chamar o cara de pedófilo, de maconheiro, de qualquer coisa para derrubar a pessoa. E essa é uma mentalidade brasileira. E com todas essas nuances, eu decidi homenagear. E com essa coisa do autor estar sendo vilipendiado, a gente perdeu mais de 60% da arrecadação de direito autoral do Brasil nesses últimos 2 anos, né? Então tá uma loucura. As pessoas. Aí você vê o Aldir Blanc a família pedindo auxílio para internar o Aldir Blanc, sem dinheiro, né? Aí você vê o Taiguara morreu sem dinheiro, o Sérgio Sampaio morreu sem dinheiro, né? Aí você vê todas as pessoas passando um perrengue, a maioria dos autores brasileiros passando um tremendo perrengue. E eu pensei assim, bom, eu vou fazer as canções de quarentena porque eu posso me lembrar dos momentos, eu posso retirar da minha memória e recriar essa memória a partir das minhas parcas habilidades como produtor, como músico, como relembrante, e fortificar um elo muito frágil, que é o elo entre nós. Nós somos compositores. E eu parti dessa premissa que eu não sou um intérprete, eu sou um compositor, eu sou um autor tentando se lembrar da obra de outro autor. E por isso é que todo o conceito de reconstrução musical é nisso. E, para terminar, tentar pensar assim, olha, daqui a 5 anos, 10 anos, eu penso assim, eu passei o 2020 gastando minha saliva falando mal do Bolsonaro. Não, eu passei 2020 compondo um disco triplo e contribuindo para o acervo da música brasileira, e numa aventura emocional de mostrar vários tipos de vertentes, desde o Antônio Marcos ao Benito de Paula, ao Belchior, ao Fagner, Toquinho e Vinícius, ao Chico Buarque. Você vê essa. Ontem eu estava vendo a Dona Barbosa. E aí, como você falou do Câmara Cascudo sobre os gestos, eu, como não sou um autor, mas eu estou me sentindo um Zelig orfeônico. Toda vez que eu vou cantar, eu estava cantando tristeza. Quando o Fagner, eu cantei como nordestino, Belchior, eu estava nasalado, feito Belchior, e eu adquirindo os sotaques, porque o sotaque faz parte da música. Como eu me lembro uma música dos Replicantes do Sul, que é Surfista Calhorda. E é assim, surfista calhorda, ele não surfa nada, ele não surfa nada. Eu falei, eu como carioca, se cantasse, ele não surfa nada, ele não surfa... Você perde a melopeia da canção. Então, assim, o sotaque é fundamental. As músicas são feitas do sotaque. Então, tudo isso me fez e me moveu para que eu... E eu entrei nisso, assim, tipo, com um passatempo. Já gravei 12 canções que gravei na Casa Antiga. Quando ficar pronto aqui, eu quero fazer um disco triplo, que vai ter de 24 a 30 músicas, que eu agora tenho 12, eu vou ainda produzir mais umas 20 para poder fechar esse conceito de canções de quarentena, para me lembrar de 2020, o ano em que eu fiz um disco triplo. Ótimo, ótimo, ótimo. Por fim, Lobão, para a gente fechar nossa conversa aí, a política é uma coisa pesada, né? É o que você está colocando. E especialmente o que nós estamos vivendo agora no Brasil. É aquela coisa dura, difícil. Todo dia você abre o computador, lê os jornais, as revistas, os portais, os blogs, e é uma coisa assustadora, porque ocorre
coisas que você nunca imaginaria que veria, né? Você fala assim, não, isso é exagero. Tanto que você duvida algumas vezes, você fala assim, pô, mas será que é verdade e tal? E o artista tem uma sensibilidade diferente do que o cidadão comum, que luta pela sobrevivência e tal, né? É uma forma diferente de sensibilidade. A política, a participação política acaba interferindo, atrapalha o seu trabalho, cria dificuldades, cria obstáculos. Como é que é isso, a relação entre política e música para você? Eu acho que toda a participação política de todo artista é onerosa, porque você tomando uma posição, você vai entrar em conflito com a posição oposta, geralmente. Então, mesmo que você jogue para uma galera, se você tomar um partido, você vai ter que arcar com esse ônus do partido. Então, eu acho que qualquer pessoa que dá a sua cara a tapa, e eu acredito que tem muita gente que fala assim, você vai fazer música, o artista não é feito para falar de política, o que eu acho um absurdo. As duas coisas são inalienáveis, né? O artista é um ser político, o homem é um ser político, um animal político, e isso não pode, você não pode ter fazer essa distinção, né? Mesmo que você, por exemplo, esse meu Canções de Quarentena, ele não tem, aparentemente, pode ser que tenha uma música, que o meu Bloco na Rua, do Sérgio, mas ele tem um cunho político na medida de que eu estou dizendo assim, olha, esses são os autores brasileiros, a memória brasileira está abalada, com só o subtexto. E esse subtexto ele já tem um cunho pesado político. Então, a participação política, agora, quando é explícita, como no meu caso, é claro que você sabe que você está botando a sua cara a tapa e que você vai angariar muitas antipatias e muitos ódios, né? E muitas decepções, porque as pessoas também esperam de quando você toma uma posição, ela seja uma posição rígida, inflexível, que você é como se fosse time de futebol, né? Vira casaca, então tem esses termos, vira casaca, traidor, como se a política não fosse uma coisa dinâmica e fosse uma coisa própria para que, se você chega, não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, não, esse cara errou, não vou continuar apoiando. Isso daí são atitudes que entram em confronto, em conflito com a mentalidade de torcida que o brasileiro tem. A vida política do eleitorado brasileiro, ele é um amálgama de fofoca de telenovela com paixões futebolísticas, né? Então, você lembra que antigamente tinha aquelas revistas que falavam dos personagens de novela como se fossem de vida real? Sim. Alberto Conta traiu a fulana, e como se fossem de verdade. Eu acho que as pessoas se amalgamaram com essa simbiose e a paixão pelos futebol. Aí juntou a coisa da paixão futebolística com a fofoca da telenovela, e aí você tem os palpiteiros políticos de plantão na internet, entendeu? Sob essa égide, né? Então, isso tudo ajuda muito a acirrar o conflito. E eu, como sempre fui uma personalidade que gera paixões fortes, né? Desde do início de carreira, eu sinto que eu vim criando casos e casos e casos. Eu sou um troublemaker pela própria natureza. Então, fui preso mais de 132 vezes. 130 não é uma hipérbole, é um número. Eu tenho lá, por ser um mal social, eu não tinha nada de concreto. O juiz lavou um mandado de busca e apreensão livre para todos os poderes públicos, para toda vez que acharem por bem, me prenderem por eu ser um mal social. Eu era preso num pia lá no Amapá, eu era preso no Pantanal, eu era preso fazendo jogging na Lagoa Rodrigues de Freitas, por esse tipo de paixão, né, que as pessoas têm, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu, como interfiro, realmente, sou um ser interferente, causo muito alarido. Mas eu sou assim, eu sei que as pessoas ficam com muita raiva, mas as pessoas têm que aprender que o brasileiro deveria ter mais participação, o artista brasileiro deveria falar com mais ingerência, ao mesmo tempo também demonstrando
como eu falei assim, olha, eu errei, não, eu votei naquele cara, mas aquele cara não correspondeu, eu não vou continuar apoiando indefinidamente um cara que cometeu um estelionato eleitoral, seja ele do PT, seja... Geralmente todos cometem. Né? Se eu fosse dizer, bom, apoiei o Lula, eu fui apoiar o Aécio, sabendo que o Aécio queria... Sabe, não são decepções, mas não temos muitas escolhas. Né? Nós temos um quadro muito ainda precário de candidatos. E eu acho que é isso. Nós temos que arriscar, continuar arriscando, né? Não temos medo de errar, mas tendo a humildade de admitir os nossos erros, antes de querer colocar o dedo na cara do outro. Né? Valeu. Pô, Lobão, foi legal bater esse papo, conversar, dialogar com você. Essa questão da polêmica, eu acho que sempre bom. Um país que fomos perdendo essa característica da polêmica. Estava até com um livro aqui sobre polêmicas desde 1850 até 1950, né? Até estou com ele aqui, esse aqui, Duelos no Serpentário, uma antologia da política intelectual no Brasil, né? O Alexei Bueno e o Jorge Ermakov. Então, debates que vêm, eles fizeram uma série, desde das polêmicas do Joaquim Nabuco, vem lá desde o século XIX, tem lá o José de Alencar com o Joaquim Nabuco, o Carlos Vilaé com o Camilo Castelo Branco, Júlio Ribeiro e o padre Cenas Freitas, e debates que Monteiro Lobato com o Oswaldo de Andrade, e por aí vai, até Cassiano Ricardo com o Fernando Magalhães, o Lacerda, eu não sabia, você tem parentesco... É primo do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda Correia, pô, grande figura, polêmica figura. Então a polêmica acho que vem daí também. Pois é, eu pensei que essas coisas de ser primo do Carlos era um folclore da minha família, mas quando eu comecei a escrever a minha biografia, que inclusive tornou a fronteira, né? Sim. Eu me senti impelido a consultar minha genealogia, e ele era filho da irmã da minha avó. Sim, sei. E uma grande figura, uma figura polêmica, jornalista, deputado federal, governador da Guanabara, né? Para muitos, que na época era o Rio de Janeiro, para muitos o melhor prefeito, né? Fez uma obra revolucionária, traduziu muita coisa. Eu tenho livros de história, eu estava lendo outro dia do Escambo à Escravidão, do Marchand, dos anos 40, aí eu fui olhar a tradução, Carlos Lacerda, falei, putz, tá aqui. Para muitos, o maior orador. Outra vez, conversando com um antigo político, já que está nos 90 anos, deputado federal, eu falei, para você, qual... Ele conviveu nos anos 50 com o Lacerda, deputado federal. Eu falei, qual foi o melhor orador que você já viu na tua vida? Ele falou, Carlos Lacerda, que era o oposto politicamente dele. Hein? Ele estava no antigo PTB e o Lacerda na UDN. Ele falou, foi o Carlos Lacerda. Viu? Era brilhante, era uma figura brilhante mesmo, né? Eu estou procurando, sabe o Lacerdinha? Lá no Rio tinha um inseto que caía na nossa roupa, que ardia os olhos, chamava-se Lacerdinha. Agora, até o Lacerdinha entrou em extinção lá no Rio de Janeiro. Valeu, então, Lobão. Olha, muito obrigado mesmo por esse papo. Acho que é muito legal trocar ideias, debater. E no canal a ideia sempre é essa, é a pluralidade. Democracia é convivência de contrários no campo democrático, né? Não daqueles que estão fora, na extrema-direita, que aí não é democracia, nem na extrema-esquerda. Né? Debater esse momento difícil que nós estamos passando, buscar umas reflexões originais, né? E caminhos, né, para a gente sair dessa crise econômica tenebrosa, sanitária, política, uma crise das elites, né? Nós estamos num momento terrível. Então foi um papo muito gostoso. Agradeço muito você ter aceito o convite aí. Eu que agradeço, Vila. Muito obrigado. O papo foi adorável e você está numa missão maravilhosa, que é justamente dar essa liga aí dos pensamentos, das pessoas, das vertentes, que nós precisamos botar o nosso bloco na rua e botar as nossas ideias em dinâmica, né? É isso aí. Valeu. Obrigado, então. Valeu. Um abração.